Nisso uma aluna de cabelos negros e um olhar verdadeiramente perturbador se ergueu para falar. Pode deixar, professor, e então começou seu discurso. Logo após ela terminar de falar, algumas amigas chegam até a sua carteira e então convidam ela para saírem para comer alguns doces e comprarem maquiagem juntas. As duas saem sorrindo e dizendo quanto tinham inveja por ela ter uma mãe tão atenciosa assim, mas quando ia sair pela porta ela lança um olhar sinistro em direção a uma das carteiras da sala. Nisso ela vira sua cabeça ligeiramente e então podemos ver no reflexo de seus olhos o que ele observava tão friamente. Nisso, uma atmosfera sombria e sanguinolenta se instaurou, e todo o foco se destinou à garota de blusa vermelha com cabelos brancos. Agora, antes de eu continuar, eu queria te lembrar de escorregar esse like e se inscrever. E querido avaliador do YouTube, vê se não corta minha monetização. Por favor, eu tô fazendo uma análise e acrescentando algo ao conteúdo. Então, por favor, não ferra com todo o meu trabalho editando e escrevendo esse roteiro. Valeu. De volta na sala de aula para minha surpresa, a protagonista estava com um olhar calmo e até mesmo tristonho na cara. Eu até mesmo me atrevo a dizer que no fundo ela estava triste em ver a situação da garota de vermelho, como se ela estivesse passando pelo mesmo que ela naquele momento e compreendesse como é o sentimento de sofrer bullying e não ter amigos. Então a cena corta para a menina roendo sua unha freneticamente. Eu até tive de censurar umas partes mais pesadas no início porque quero que esse canal seja monetizado e não vou mostrar nada tão horrível assim. A garota está claramente tendo um ataque de pânico e começa a se balançar na cadeira. Então uma das amigas da protagonista diz o seguinte: nossa, que nojo essa garota, ela cheira mal e seu cabelo está imundo, como alguém como ela pode aparecer em público. A protagonista fica sem reação por um momento, escutando de boca aberta todos aqueles ataques sendo feitos à garota, quase como se ela fosse se sensibilizar com a pobre menina. Mas então uma de suas amigas diz: é por ela ser tão nojenta e repulsiva desse jeito que nenhum dos nossos colegas de classe suporta ficar perto dela. Então, ao escutar isso, a garota deixa transparecer sua verdadeira natureza e solta um sorriso maquiavélico, e sinceramente fez os pelos do meu braço ficarem totalmente arrepiados. Meu sangue chegou a gelar enquanto eu assistia a toda aquela cena, me sentindo impotente sem poder fazer nada, ao ver uma garota não mais velha do que eu que parecia estar necessitando fortemente de um abraço de alguém que a amasse. Subitamente ela girou o corpo para poder ver de onde vinham aqueles comentários maldosos e então seu olhar se fechou em pura raiva e rancor vendo quem tinha dito todas aquelas coisas. As duas amigas se enfureceram e gritaram para a garota olhar para frente enquanto xingavam dos piores nomes que se pode xingar uma pessoa. Alguns desses nomes eu mesma já ouvi na minha escola e não são nomes que uma garota de 16 anos devesse ter de escutar. Mas a protagonista nem demonstrou reação ao ser rechaçada pelo olhar da garota, ela apenas ficou indiferente, enquanto suas duas amigas xingavam e depois deu um leve sorriso, que deixava transparecer suas intenções obscuras. Eu queria não estar presente para testemunhar o que aconteceu em seguida, pois ela começou a andar sem demonstrar emoção alguma e sem que ela tivesse qualquer chance de reação. Ela surpreender a menina de cabelos brancos tomando seu celular num ato de total covardia que me fez ferver na mais profunda raiva diante de tamanha covardia com uma pessoa que não fez absolutamente nada de ruim com ela. Eu odeio pessoas que praticam bullying. A garota de cabelos brancos se levantou assustada e disse numa voz de desespero: o que você pensa que está fazendo? Me devolve, por favor. Nisso a protagonista nada demonstrou sentir, até que encontrou no celular da menina a certeza de algo que ela já sabia. Ela começou a sorrir debochadamente. Ela ergueu o celular para que a outra menina pudesse encarar e com isso a garota ficou incrédula ao ver que seu maior segredo havia sido revelado daquela forma. Jungmin ri como se tivesse vencido ao mostrar os tweets maldosos e rancorosos da menina de vermelha que se chama Juoyun. Então as amigas dela seguram o celular e falam o seguinte: minha nossa, tem tantos comentários maldosos direcionados a você, Jungmin, e eu quis matar essas duas por estarem segurando o celular de alguém sem nem pedir a permissão e ainda falarem essas coisas assim simplesmente na cara delas. Tudo bem que a coitada da Juoyun xingou elas no Twitter, mas essa era a única forma saudável que ela encontrou para extravasar a raiva que estava sentindo. Juoyun fica paralisada diante daquela situação e paralisa de tanta tensão, e eu sei bem como é passar por isso na escola. Acredite, ser excluída e não ter amigas faz de você um alvo no colegial para qualquer grupo de garotas sem caráter. Ela continua em silêncio, encarando as suas agressoras com uma cara de medo, e as garotas riem perguntando se ela havia finalmente enlouquecido depois de anos sendo rejeitada por todos. Então, depois desse olhar repleto de ódio, um som bem alto de um tapa ecoou, fazendo todas na sala de aula se virarem para ver o que estava acontecendo, e nisso a menina de cabelos brancos, Juoyun, aparece com uma marca em seu rosto e podemos ver a protagonista dessa história, Jungmin, sem emoção alguma em seu rosto após ter acertado Juoyun diante de todos naquela sala, humilhando a garota pelo que deveria ser a 10ª vez naquela dia na frente da sala inteira. Meu sangue ferveu e eu queria poder fazer alguma coisa para ajudar a Juoyun e fazer aquelas malditas valentonas terem o que merecem.
Enquanto Juoyun segurava o lado do rosto que havia sido atingido tentando entender o que aconteceu, e naquele momento diversas vozes começaram a cochichar na sala de aula, se perguntando por que ela não havia feito nada e por que ela deixava aquela situação acontecer. Juoyun ficou triste, mas o que realmente a fez desmoronar foi escutar Jungmin falando o seguinte: nossa, isso foi engraçado pra caralho. Todos começaram a rir e então Juoyun se sentiu a pessoa mais solitária do mundo diante daquela situação. Eu mesma me senti triste ao ver ela naquela situação e me lembrar dos meus anos no ensino médio sem ninguém com quem conversar e vendo meus dias passar. A protagonista virou a cabeça e perguntou para a Juoyun o seguinte: você acha que é justo o que eu fiz agora? Eu te xinguei e depois bati em você te humilhando na frente de todas essas pessoas que convivem com você e estão te julgando agora e imaginando as piores coisas que você pode pensar a seu respeito. Ela deu um passo adiante e continuou falando. Mas sabe, Juoyun, eu não sinto o mínimo de pena ou empatia por você, e sabe o porquê? Ela chegou perto do ouvido e terminou dizendo as seguintes palavras: eu não tenho pena, porque você faz exatamente essas mesmas coisas comigo. Todo santo dia quando eu estou acordada, desde que eu comecei a estudar no colegial, então vê se some da minha frente sua maldita desgraçada. Então ela acordou vendo a janela com a luz do dia em seu rosto, e agora tudo faz sentido, pois a pessoa que realmente sofria todo aquele bullying era Jungmin. Ela abre os olhos e reclama, falando: estou de volta a essa maldita realidade. Então, nós podemos ver o seu quarto, que é claramente nem um pouco luxuoso. Nisso, conseguimos compreender os detalhes no sonho que ela tivera. A razão pela qual ela se imaginava com o cartão de crédito da mãe levando suas amigas para comprar maquiagem e comer doces era porque ela não tinha nada disso na vida real, nem com sua mãe nem com amigas. Mais para frente, você vai compreender outros detalhes ocultos nesse sonho, mas agora nós acompanhamos Jungmin no seu dia a dia e podemos vê-la resmungando e falando consigo mesmo quão bom foi extravasar naquele sonho. Ela começa a se arrumar para ir à escola e então decide balançar o porquinho da grana para ver se tinha sobrado alguma coisa para ela usar. E percebe que está mais pobre do que quem assiste o vídeo até aqui e não se inscreve no canal nem deixa o like no vídeo da Genven. Tô de olho em você. Ela fica triste por não ter sobrado mais nada e se lamenta, dizendo: eu não posso nem mesmo comer por causa daqueles desgraçados. Eu odeio eles. Ela se desespera e chora, falando: eu odeio ir para a escola. Nós vemos a garota chegando à escola e passando pela porta de sua sala, quando uma menina que estava rindo, de repente, se vira para encarar Jungmin de uma maneira intimidadora, sem motivo algum. A protagonista fica assustada, sem saber o que fazer ou como reagir, sendo aterrorizada daquele jeito, e acaba se acovardando, sem reação. Eu queria dizer que sou melhor que ela e que reagia quando as pessoas pisavam no meu pé, mas é difícil para qualquer pessoa solitária, seja homem ou mulher, reagir ao ser atacada por um grupo. Uma dica que eu dou para vocês, que também passaram ou estão passando por bullying na escola, é a seguinte: a violência para quando você começa a ser violento. A raiva é uma emoção saudável ao se sentir atacado, e a violência funciona muito bem quando a outra pessoa não entende com palavras. Desculpa atrapalhar a história contando o que eu passei. De volta à escola, Jungmin morde o lábio e se desespera, vendo quem chegou na sala antes dela, e pensa consigo mesma: mas que porra! Mesmo eu chegando mais cedo para não encontrar com elas. Nisso, nós vemos o grupo de garotas rindo, e, nesse grupo, estava a menina ruiva que havia intimidado, que, se você reparar bem, se parece muito com a amiga que Jungmin criou para si no sonho, bem como a garota de cabelos negros. Também tinha uma outra garota de cabelos brancos, que se parecia muito com a Juoyun. E eu espero que você esteja pronto para passar muita raiva a partir de agora. A menina ruiva se aproxima e cochicha alguma coisa para Juoyun, e a nossa protagonista começa a ficar neurótica, se perguntando o que elas podiam estar falando e se era a respeito dela. Ela se encolhe dentro do próprio corpo e reclama do quanto aquilo era desesperador, pensando o seguinte: pessoas como ela só existem para fazer da vida de pessoas indefesas um inferno. Porque ninguém, até mesmo os professores, não faz nada diante dela. É por causa dessa injustiça que eu preciso descontar minha indignação nos meus sonhos. Ela passa no meio das garotas rapidamente, de cabeça baixa e sem nenhuma reação, enquanto Juoyun a observa sem esboçar nada. Então, quando, enfim, a menina se senta, o grupo de meninas começa a ir até onde ela estava. Jungmin fica apavorada à medida que as suas agressoras chegam mais perto, mas, quando a garota enfim chega à sua mesa, para sua surpresa e espanto, ela decide passar reto, sem mexer com ela. Contudo, após alguns segundos, Jungmin escuta as meninas falando: nossa, você sentiu esse cheiro de merda quando a gente passou perto dela? Que nojo! Como alguém pode vir para a escola daquele jeito? As meninas sorriem e continuam dizendo: que cheiro insuportável foi esse? E então as três caem na gargalhada, enquanto Jungmin ouvia, sem dizer nada. Nessa hora, Juoyun se vira e desfere um olhar provocativo direto para o assento em que a protagonista estava e, então, pergunta sarcasticamente para suas amigas: não parece que o cheiro está vindo só da boca dela?
Jungmin, então, se contorceu de raiva na sua carteira, enquanto tentava não olhar nos olhos delas. Após o término da aula naquele dia, o professor pede para a representante da sala fazer suas observações finais. E então voltamos para o começo da obra e vemos a Ju Eun no lugar da protagonista. Em contrapartida, vemos Jungmin sentada, ouvindo sua agressora e antiga amiga falar. Ela então sai da sala e perambula pelos corredores sozinha, vendo todos acompanhados em seus círculos de amizades, e se sente excluída, vendo todos menos ela com alguém. Ela vai até o banheiro feminino e, ao ver um monte de garotas lá dentro, pensa: tem gente demais aqui. Eu vou até o banheiro dos professores no segundo piso. Ela anda com um semblante de tristeza em seu rosto e, após fechar a porta e se certificar de ter trancado a fechadura, lamenta: meu Deus, como a minha vida pode ser tão ruim desse jeito? Eu sei que não deveria deixar o que elas falam sobre mim me atingir. Jungmin coloca a mão contra a parede e continua. Eu sei que elas são só estudantes do ensino médio e que isso não vai durar para sempre, mas, mesmo assim, isso machuca tanto. E o pior é que não existe nenhuma justiça que eu possa dar para elas, a não ser nos meus sonhos lúcidos. Usando isso, eu troco de lugar com a Ju Eun e faço com ela o mesmo que ela faz comigo. Ela encosta a cabeça contra a parede e chora. Esse é o único jeito de eu aliviar esse estresse que sinto. E, afinal, foi ela quem começou fazendo bullying comigo primeiro. Então vemos a época em que as duas ainda eram amigas, e Jungmin conta. No primário, nós éramos melhores amigas. No fundamental, um dia eu estava falando com minhas amigas, e quando decidimos ir juntas ao banheiro, eu notei a Ju Eun sentada na carteira dela, sozinha, sem ninguém. Eu perguntei às minhas amigas por que ela se sentava sem ninguém na sala, e elas me responderam que era porque ela brigava demais com outras crianças e os outros se enjoavam de brincar com ela. Enquanto vemos a Ju Eun, uma das amigas conta que, no passado, Ju Eun havia cuspido e gritado com ela e que era melhor não se aproximar demais dela. Nisso, a protagonista fita a garota com seus olhos, a estudando e se sentindo culpada por não fazer nada pela outra garota. Então eu me aproximei da Ju Eun, chamando-a pelo ombro e perguntando se ela não queria ir ao banheiro comigo. Naquela época, ela tinha ficado surpresa e até mesmo encantada com a minha atitude, e eu me senti bem em tê-la ajudado. Então nós duas passamos a andar grudadas na escola. Éramos como cola e papel. Mas, então, um dia, ela se virou para mim e me pediu para parar de falar com uma das minhas amigas, chamada Jimmy, e me disse que se sentia mal me vendo brincar mais com as outras garotas do que com ela. Eu achei a atitude dela muito estranha na época, querendo me separar das minhas amigas, mas pensei que ela só estava se sentindo meio insegura e então concordei, a fim de deixá-la mais à vontade. Mas, então, os pedidos dela foram aumentando, até que um dia ela me pediu para não brincar com mais ninguém além dela, dizendo que poderia ocupar o espaço das outras garotas no meu coração. Ela não era assim quando começamos a ser amigas, só que, com o tempo, ela foi ficando mais à vontade para me pedir as coisas, e, com o passar dos dias, ela foi revelando a sua verdadeira natureza na minha frente. Ela me fez prometer que eu não iria mais falar com ninguém. Tudo o que eu queria era poder brincar com todos juntos, igual era antes, e, nesse dia, enquanto ia com ela para casa, eu percebi quem ela realmente era. Outro dia, vimos as duas juntas e eu realmente me sinto mal agora pelas duas, porque deve ser muito difícil viver esse tipo de relação de dependência emocional com alguém que você já gostou tanto. Eu já passei por isso e vivi os dois lados dessa relação, e eu aprendi a me concentrar mais em mim e menos nos outros. Mas parece que as duas não vão conseguir lidar com isso. Em outro dia, na infância das duas, vemos Ju Eun querendo forçar a amiga a fazer uma maquiagem que a garota claramente não queria. Jungmin tentava convencer a amiga a não fazer aquilo e pedia para não ser forçada a fazer algo que ela não queria, mas a garota não tinha forças para dizer não, e depois da súplica da outra garota, Jungmin acabou cedendo e deixando sua amiga arrumar do jeito que ela queria para não ter uma briga. Suas outras amigas, depois de verem aquilo, ficaram sem palavras com a maldade que Ju Eun havia feito com a amiga que havia lhe estendido a mão, e vemos a desgraça em forma de maquiagem que Jungmin estava. As outras garotas a cercam preocupadas e perguntam por que Ju Eun tinha feito aquilo. As meninas ficam boquiabertas, e quem não ficaria diante daquele estúpido gesto? Jungmin se contorce, começando a chorar por não aguentar mais as brincadeiras da sua amiga, e é acolhida por todas as suas colegas, que lhe dão conforto e apoio. Por fim, Jungmin começou a desabafar sobre como a sua relação era tóxica e sobre ela ser monopolizada por Ju Eun, que lhe pedia para não falar mais com suas outras amigas e nem brincar com elas. As amigas ficam em choque e dizem: meu Deus, essa menina só pode ser louca e possessiva, e por que você sente pena dela, Jungmin? Não deveria mais ficar perto dela, pro bem de vocês duas. Jungmin reluta dessa ideia por ter medo que sua amiga lhe fizesse algum mal, mas ela acaba cedendo pela insistência das colegas, que lhe apoiam falando: ela não vai te fazer mal nenhum, e mesmo se fizer, nós aqui estamos do seu lado e vamos te defender. Jungmin olha com apreensão e pergunta: é sério mesmo? Vocês vão me defender? Elas a abraçam e falam: nós somos suas amigas de verdade e não vamos te deixar. Jungmin acaba aceitando que precisa de ajuda e pensa:
A personalidade da Juoyun é meio estranha e, sinceramente, ela me assusta muito às vezes com algumas conversas esquisitas. Jungmin chega na sala encolhida atrás de suas amigas, que a protegem de Juoyun, que grita o seguinte para ela em uma voz grossa: onde você esteve durante todo esse tempo que eu fiquei sozinha na sala? Eu estive procurando você em todos os lugares. Jungmin olha para sua amiga com uma cara de medo e terror, como se fosse difícil para ela até mesmo encontrar os olhos da sua companheira. Juoyun fica enfurecida com sua amiga ao ver ela com aquelas pessoas e grita atordoada, num tom de raiva e genuína aflição: por que o seu rosto está desse jeito? O que vocês fizeram com ela? O que vocês disseram para ela? Ela fica com um olhar furioso, cheio de desapontamento, e se aproxima dizendo: Jungmin, depois que as aulas acabarem, você e eu vamos. Ela é repelida imediatamente ao tentar alcançar a mão da sua amiga. As outras garotas irrompem no meio e falam: ei, você vai ter de parar de sair com a Jungmin de agora em diante. A garota fica estonteada, sem entender, e pergunta: o que vocês estão falando? Elas interrompem, falando: a Jungmin contou tudo para nós. Você disse para ela parar de falar com a gente, não foi? A de cabelos brancos ouve tudo assustada, como se aquilo tudo na cabeça dela fosse alguma traição inexplicável de Jungmin. E então, a memória de Jungmin estremece enquanto ela se recorda disso tudo, e Juoyun pergunta o seguinte: você contou tudo para elas, Jungmin? Até sobre o meu passado? Até sobre aquele meu segredo? Jungmin fica sem entender. As amigas voltam a falar e dizem: de qualquer forma, Jungmin não se sente mais à vontade com você. Elas se viram e deixam a menina sozinha na sala de aula, e Jungmin só se pergunta se ela fez o certo em deixar a garota daquele jeito. Ela então se volta para trás para ver como sua antiga amiga estava, e ela fica horrorizada ao ver o que jazia atrás dela. Juoyun estava com um olhar de dor verdadeira na sua cara, quase como se Jungmin tivesse lhe arrancado o coração, ou tirado a última centelha de esperança que ela tinha na vida. Ver aquela cena foi como testemunhar uma pessoa que não tem nada além de um pano quente para se cobrir à noite e perder até isso de uma vez só. Jungmin era a única coisa que mantinha Juoyun aquecida, e agora ela não tinha nada. Jungmin narra o seguinte: desde aquele dia, ela nunca mais falou ou olhou para mim. Ela realmente não fez nada comigo, e eu sinto como se isso fosse ainda pior do que se ela realmente tivesse feito algo. Eu terminei o ensino primário, que vai até os 6 anos, depois daquele dia e vivi uma vida relativamente normal no ensino fundamental. E então, quando cheguei ao ensino médio, eu vi ela de novo. Ela se tornou uma daquelas pessoas que não dava para ignorar na escola, pelo quanto ela era popular e atrevida com todos. No primeiro dia de aula, Jungmin e Juoyun se encontram cara a cara, sem expressar reação nenhuma. Jungmin estuda sua antiga amiga com os olhos, e Juoyun age como se simplesmente não a conhecesse e sai da sala, enquanto Jungmin pensa consigo mesma: graças a Deus ela não me reconheceu depois de tanto tempo, acho que é melhor para nós duas assim. Ela se senta na cadeira, sem perceber que o seu futuro, nos próximos anos, tinha sido decidido naquele momento sem ela nem ao menos perceber, e ela se perde dentro da própria cabeça enquanto se lembra da expressão de sua amiga anos atrás e pensa: eu não posso me esquecer nunca daquele rosto. Mas parece que agora ela está se divertindo com suas novas amigas na sala, embora, para ser honesta, ela ainda me dê medo. Percebemos que Juoyun olha para sua velha amiga com aquele olhar de tristeza em seu rosto. Nós vemos o começo do ano letivo, e Jungmin reclama, dizendo: mais um semestre começou, e vai começar toda aquela correria em formar grupinhos sociais de novo, como eu odeio a escola. Pelo jeito, todo mundo já tem um par que conheceu agora, ou um amigo antigo, só eu que fiquei sozinha. Ela fica cabisbaixa até que uma voz grita: olha lá, aquela garota ficou sozinha. Jungmin fica assustada e caça com os olhos quem disse aquilo, e então ela se depara com Juoyun e suas amigas caçoando dela pelas costas. Juoyun cochichou algo para sua outra amiga, enquanto eu apenas assistia àquela situação tremendo de raiva por não poder fazer nada para ajudar a nossa queridinha Jungmin. Que dor no peito que eu senti vendo isso. Então, nos é mostrado o contraste entre as duas, com Jungmin sofrendo com a primeira onda de exclusão e bullying na escola. O coração de Jungmin acelera, e ela pensa consigo mesma: eu acho que a minha vida escolar está acabada. Ela se lembra de mim depois desse tempo todo. No dia seguinte, na sala de aula, Jungmin mexia no seu celular quando duas garotas se aproximaram dela e disseram: ei, você que é a antiga colega da Juoyun. Com medo e muito apreensiva, Jungmin concorda com a cabeça e diz que sim. Então, a ruiva debocha dela, falando: nós sabemos o que você fez para Juoyun no primário. A outra concorda, dizendo: você é muito burra para ter feito algo com a nossa amiga. Eu fiquei sem entender nada até que me toquei do que ela tinha feito. Eu olhei na direção da Juoyun, que apenas assistia a cena. As garotas saíram, dizendo o seguinte para Jungmin: nós vamos te ensinar a ter educação esse ano, sua maldita. Pode ter certeza disso. Indefesa e assustada, Jungmin se perguntava: por que essas coisas têm de acontecer comigo? O que eu fiz para merecer ser tratada desse jeito? Ela olhou para seus colegas, que tinham assistido àquela humilhação. Então todos desviaram o olhar com medo de serem alvos de Juoyun se falassem alguma coisa.
Jungmin pensou que todos na sala concordavam com o que as meninas tinham feito com ela e haviam achado graça naquela provocação infantil e sem sentido. Ela olhou para o fundo da sala e viu Joeun lá, vendo toda a situação. Então ela deixou transparecer sua verdadeira aura e riu entusiasmada com a angústia de quem já foi sua amiga. E então, a perseguição contra mim só foi piorando cada dia mais e mais. Elas riam de mim e começaram a me agredir de leve. Me botavam todo tipo de apelido e deixavam mensagens para mim nas carteiras, cada vez piores. Eu fui ficando cada vez mais perdida, sem saber o que fazer naquela situação. Eu me lembrei do que aquelas garotas tinham me dito sobre eu ter feito mal a Joeun no primário e um turbilhão de pensamentos começou a invadir minha mente. O que será que ela contou para elas? Será que eu exagerei no passado quando pedi para ela não falar mais comigo? Não, não, não. Eu não fiz nada para ela para justificar todo esse ataque e ódio. Eu só me sentia ameaçada por ela e queria ser deixada em paz. Nada além disso. Em casa, fiquei em frente à porta do quarto da minha mãe tentando me preparar para o que viria a seguir. Eu congelei um pouco antes de bater e então entrei. Minha mãe tinha bebido novamente e eu falei: Mãe, tem algumas garotas na escola que ficam fazendo algumas coisas comigo. Ela falou gaguejando, enquanto uma veia saltava da testa dela. Ela entrou no quarto, pisando na ponta dos dedos, não só para não se cortar com os cacos de vidro, mas para também não incomodar. Jungmin tentou continuar falando, mas então se lembrou dos comentários que recebia nas suas redes sociais e também do e-mail da escola que dizia para os alunos buscarem ajuda contra agressões verbais na família. Então, ela desistiu e disse: Quer saber, não foi nada demais. E então saiu desmotivada e acabada. De noite, Jungmin mexia no seu celular quando encontrou algo interessante, o qual ela nunca havia ouvido falar antes: sonhos lúcidos. Isso significa que eu posso sonhar com o que eu quiser toda noite. Que incrível! Falou ela animada. Então, se lembrou do ocorrido na escola e sorriu, pensando: quer dizer que eu posso fazer o que quiser no sonho sem ser punida. Que interessante. Um sorriso desagradável preencheu seu rosto. Pelo que eu li no meu celular, existem 2 jeitos de se ter um sonho lúcido. O primeiro é se perguntar se você está realmente acordada no sonho, através de um treino em que se fica o dia se questionando sobre a realidade. O segundo jeito envolve você se manter acordada e ter um sonho induzido sem perder a consciência. Esse segundo é mais garantido, porém arriscado e pode ter consequências, especialmente para iniciantes. Mas isso não me importa agora, eu só quero ter um sonho lúcido, porque desejo muito sair dessa realidade. Depois de se esforçar muito e se concentrar enquanto dormia, Jungmin acorda na sala de aula e se pergunta: por que eu estava na sala de aula? E então percebe que não fazia sentido estar ali e que aquilo era seu primeiro sonho lúcido acontecendo. Ela fica impressionada com o quão real a sensação do seu corpo, suas mãos e sentidos eram idênticos aos da vida real. Mas olhando ao seu redor, ela notou: eu não sou capaz de me lembrar do rosto da maioria das pessoas, porque não marcaram minha memória o suficiente para eu me recordar deles. Mas aquela pessoa está gravada claramente na minha memória. Jungmin começa a se aproximar da menina, falando o seguinte: sabe, Joeun, quando eu te vi no começo do primeiro dia de aula, fiquei aliviada em te ver rodeada de amigas e não mais sozinha como quando éramos crianças. Eu sempre me senti culpada pelo modo como te tratei, mas me diga, será que eu estava certa em me sentir mal esse tempo todo? Foi realmente eu quem errei aqui ou foi você? Me diga, Joeun, qual foi o mal que eu te fiz? Ela olha para a garota, que não esboça nada e só escuta. Ela olha para a garota com um olhar de raiva e tormento, e então pega outra pelos ombros com força, deixando toda a dor que guardou sair em forma de raiva. Ela grita e manda a garota responder algo, até que trinca os dentes em frustração e desaba ali mesmo enquanto chora e pergunta o que ela tinha feito para merecer ter sua vida escolar arruinada daquele jeito. Após Jungmin viver seu primeiro sonho lúcido, o professor da sala pede para que uma aluna recolhesse o dever de casa. Ele escolhe a primeira aluna da chamada e, então, vemos a aluna reclamando: não é justo que eu tenha sido escolhida só porque sou a primeira. Sua amiga fica do seu lado e tenta consolá-la, dizendo: vamos acabar logo isso e ir para a cantina. Agora só falta mais um para recolher. Eu só não faço ideia de quem é o número 30. Então, a garota fala espantada: não é aquela garota ali sentada sozinha? A Jungmin Show. As 2 garotas olham para ela hesitantes e então se aproximam dela com delicadeza, como se fossem desarmar uma bomba, e perguntam: você terminou seu trabalho de matemática? E, se sim, pode me dar ele logo. Jungmin começa a mexer nas coisas em sua bolsa, enquanto as meninas aguardam ansiosas. Então, vemos os olhos sombrios da menina, que tem uma cara assustadora. Ela estende o braço e diz: aqui está ele. As meninas saem, deixando Jungmin sozinha novamente, e ela ouve as meninas que se afastam cochichando. O que aconteceu com ela? Porque ela está com uma cara tão cansada, como se não tivesse dormido há dias. A outra menina zomba e fala: ela já não tinha essa cara quando começamos a estudar. Nos pensamentos de Jungmin, ela narra para nós: já faz uma semana desde que comecei a ter sonhos lúcidos, e desde então, meus olhos parecem cada vez mais fundos e com uma sombra no meu olhar que não desaparece.
A parte mais triste é que só uso meus sonhos lúcidos para me vingar da Ju-Eun e gritar com elas coisas que eu não tenho coragem de dizer na frente dela. Até nos meus sonhos, a Ju-Eun não fala. Ela só me escuta sem dizer uma única palavra. Isso é óbvio, afinal, eu tenho medo dela na vida real. Eu não quero que ela me dê atenção, eu só quero que ela e as amigas dela me ignorem. E por isso, a Ju-Eun dos sonhos fica calada sempre, porque eu a controlo para ela ser assim. Mas, recentemente, tenho pensado, será que a razão dela não me responder é mesmo por medo? Ou será que eu não odeio ela tanto assim? Será possível que eu tenha medo de me vingar depois de tudo que ela me fez? Ou talvez eu queira pensar nela como aquela garotinha com um sorriso doce que era minha amiga. Que ódio, ela pensa. Eu estou desistindo do meu sono para poder ficar gritando com alguém, e eu nem sequer faço algo de ruim para ela. Eu sou uma idiota. Na sala de aula, após mais um dia, o professor pergunta às alunas se alguma delas gostaria de ser a nova representante de sala. Uma amiga ruiva de Ju-Eun levanta a mão animada e pede para ser a representante. A turma toda ri da piada da garota e começa a falar sobre como ela é a mais bagunceira da turma. Foi então que nossa protagonista ouviu uma voz da sala dizendo: "Por que não escolhemos a Ju-Eun?" Imediatamente, uma enxurrada de elogios foi lançada à garota, que reagiu com surpresa. Ela fingiu humildade e disse: "Pessoal, existem pessoas melhores que eu. Que tal fazermos uma votação para decidir isso?" Uma menina aleatória falou: "Aceita logo, não tem ninguém mais popular e com perfil de liderança tão bom quanto o seu." A classe inteira começou a gritar o nome de Ju-Eun em uníssono, enquanto Jungmin sentia vontade de ser surda para não ter que ouvir tudo aquilo. Ela olhou para a garota e pensou: será que, se eu tivesse feito as coisas de forma diferente no passado, hoje eu estaria aproveitando esse momento com ela? Eu me sinto tão patética. Ela curvou-se, olhando para a mesa, lamentando-se. Enquanto a aula seguia, o professor decidiu aceitar Ju-Eun como representante de sala. Algumas horas depois, Jungmin acordou do sono e percebeu que todos já haviam saído. Olhou para o celular e viu que era a hora do almoço, então decidiu ir até a cantina. Ao levantar, ela começou a andar quando ouviu as vozes das meninas malvadas da sua sala falando: "Você tem certeza, Ju-Eun, que não quer que a gente se vingue daquela vaca maldita por você? Eu sei que ela te zoava na escola e te humilhava no primário, mas agora ela é só uma perdedora, sem graça. A gente pode pegar ela a hora que você mandar." Ju-Eun respondeu: "Não precisa fazer nada disso. Ela é uma fracassada agora, não tem motivo para darmos atenção a ela." Enquanto isso, Jungmin ouvia tudo em silêncio. A amiga de Ju-Eun perguntou: "Então o que você espera que façamos?" Ju-Eun sorriu e disse: "Não precisa fazer nada. Pessoas como ela se auto-isolam sozinhas." As amigas riram e concordaram. Ela parece muito sombria, aposto que tinha uma personalidade bem ruim no primário, já que ninguém quer ser amiga dela hoje. A ruiva então perguntou o que Jungmin havia feito com Ju-Eun, e Ju-Eun respondeu. Ela falava para as amigas dela que era eu quem não queria me juntar a elas, e depois elas saíram falando todo tipo de merda sobre mim pelas minhas costas. As amigas de Ju-Eun ficaram horrorizadas com o relato e disseram: "Você estava completamente certa. Não tem por que se preocupar com alguém que ninguém se importa. Ela é o problema, não você." Nesse momento, Ju-Eun sorriu e, com um olhar maldoso, observou a pessoa que a observava escondida. Jungmin se virou assustada, após ser notada, e pensou: "Eu tinha me esquecido porque perdi minha amizade com Ju-Eun anos atrás e pedi para ela se afastar. É porque ela é desse jeito, uma pessoa manipuladora que quer tudo do jeito dela. Quando você não aceita ser alvo dessa lavagem cerebral, ela começa a ficar cada vez mais cruel, até te dominar e te fazer se submeter à vontade dela sem protestar." Jungmin então percebeu o quão fundo estava no poço e concluiu: "Quem vai querer irritar Ju-Eun se tornando minha amiga? Ela finge ser boa na frente de todos e depois inventa mentiras para ter uma razão para me atacar sem ser vista como a vilã. Ela não é só uma valentona comum, ela é sádica e maquiavélica. Pensa bem antes de fazer as coisas e elabora um plano detalhado cheio de nuances, um bom enredo para fazer de tudo sem parecer a vilã. Mas, pelo jeito dela, quando não está na frente de todos, fumando e sendo tão escrota, me fez perceber que fui uma idiota por me culpar por tudo que elas me diziam." Na sala de aula, quando Jungmin passava entre as garotas, Ju-Eun percebeu a confiança com que Jungmin caminhava e, junto com sua amiga, decidiu apavorar a garota. A ruiva gritou: "Ei, Jungmin, essa saia aí não está curta demais? Está querendo chamar atenção para essa bundinha sem graça que você tem?" Jungmin ficou parada por um momento, sem entender o que acabará de ouvir. Olhou para sua roupa, envergonhada, e então demonstrou um olhar aterrorizado de medo, enquanto ouvia as meninas da sala cochichando sobre a provocação. Ela ficou diante de uma plateia de pessoas assistindo a cena causada pelas duas meninas. Atordoada, Jungmin pensou: "Por que você fez isso? O que você planeja fazer agora, Ju-Eun?" Enfurecida, ela caminhou até sua mesa, tentando acalmar sua raiva digitando no celular algumas palavras para expressar o que estava sentindo. Ju-Eun e suas amigas saíram da sala, enquanto Ju-Eun percebia que Jungmin estava digitando. E só de olhar para a cara dessa desgraçada,
Eu já sei que ela está aprontando alguma coisa, pensou Juoyun. Mais tarde, durante a aula, Jungmin se perguntou se a razão pela qual estava sentindo tanto sono e não conseguia se concentrar era devido aos seus muitos sonhos lúcidos. Começou a fechar os olhos, que estavam cada vez mais pesados, quando foi acordada pelo som da professora dizendo: então, certifiquem-se de ter copiado tudo, porque isso será muito importante para a prova. Olhou para o quadro e viu tudo já apagado. Estava tão exausta que nem mesmo conseguia manter os olhos abertos. Ela desistiu e se entregou completamente ao sono, que a engoliu de uma só vez. Quando os alunos foram para a próxima aula, se preparando para a atividade na quadra, todas começaram a se trocar e vestir suas roupas esportivas. Elas notaram que Jungmin estava ficando para trás. Uma das garotas perguntou se devia ir acordá-la, mas outra respondeu: você não ficou sabendo pela Juoyun? Essa menina aí ficava implicando com ela no primário. Ela era terrível e ninguém gostava dela. Por isso, a Juoyun mandou ninguém ir falar com ela. E se você não quiser ser excluída, é bom fazer o que a Juoyun mandou. Elas se apressaram e foram para a cantina, abandonando Jungmin sozinha na sala. As provocadoras saíram sorrindo. Essa garota é tão lamentável, disseram. E pensar que ninguém foi acordá-la. Ela vai ter problemas com o próximo professor. Ouvi dizer que ele é um carrasco que judia de quem dá um passo fora da linha. A ruiva sai rindo, falando para elas se apressarem para não terminarem igual a Jungmin. No meio do corredor, Juoyun diz que vai precisar passar na enfermaria. Foi mal, meninas. Acho que meu ciclo veio mais cedo esse mês. Podem ir na frente sem mim. A ruiva pede para Juoyun avisar quando estiver se sentindo melhor e diz que vai avisar a professora que ela não foi para a quadra porque estava se sentindo mal. As meninas vão rindo e conversando na frente, enquanto Juoyun fica apenas esperando as garotas se afastarem, sem demonstrar nada. Ela então se vira e volta para a sala. Quando entra, se depara com Jungmin, que ainda dormia profundamente. Ela estuda bem a garota com seus olhos e diz: pobre Jungmin. Ela se lembra de como Jungmin pegava seu celular para digitar logo após ela insultar. Ela põe a mão no queixo e tem uma ideia. Ela se agacha para procurar e, então, encontra o celular embaixo da mesa. Ela pega o celular e começa a examiná-lo. E, para sua surpresa, o celular da menina não tinha senha. Ela sorri e diz: como você pode ser tão descuidada? Ela chega mais próximo de Jungmin e se agacha para ver o rosto da pobre garota. Ela pensa: era para você ter se tornado alguém melhor do que eu, mas acho que tudo que você passou em casa e a falta de amigos te fez muito mal. Ela se vira e começa a mexer no celular. Ela estuda as mensagens e postagens que Jungmin fez nas redes sociais, e então, pensa: não é o suficiente. Ela tira uma foto do celular da garota para poder controlar a conta dela e alterar suas mensagens. Ela se vira para se certificar de que não está sendo vista e, então, se concentra novamente no celular. Depois disso, temos um salto no tempo e voltamos para Jungmin sendo acordada pelo professor carrasco de quem as garotas da sala tinham falado. Ela acorda assustada, e o professor pergunta: você pretende dormir durante o resto da minha aula também, senhorita? Jungmin se pergunta como pode dormir tanto tempo assim, e o professor chama sua atenção, falando: venha até a sala dos professores amanhã, entendeu? Jungmin responde timidamente: sim, professor. Sinto muito. Jungmin sente que vai chorar, e então aperta suas mãos com raiva, enquanto se pergunta: por que ninguém pôde me acordar? Por que ninguém é legal comigo? Ela morde seu lábio enquanto tenta segurar o choro em sua garganta. Logo após isso, a aula terminou, e vemos Juoyun indo embora. Enquanto observa Jungmin tristemente caminhar pelo corredor, ela chama Jungmin, sorri para ela com um sorriso falso e, depois, diz: nos vemos amanhã. Jungmin fica assustada e atordoada ao ouvir aquilo. Ela fica parada enquanto as meninas se afastam dela, e só consegue se afundar em seus pensamentos, enquanto pensa no que aquilo podia significar. Ela lembra de como Juoyun sempre usava suas amigas para fazer todo o trabalho sujo e pesado por ela. O sangue da garota vira cimento em suas veias, e ela treme de nervosismo enquanto se desespera ao pensar no que Juoyun estava tramando. Na volta para casa com suas amigas, Juoyun fala: sabe, eu tomei uma decisão sobre a Jungmin. A ruiva pergunta que decisão ela tomou, e esta responde dizendo: eu decidi que vou começar a me vingar da Jungmin para valer. Eu ainda sinto dor só de pensar em como ela era possessiva comigo na infância e em como ela pode ser falsa e manipuladora. O que vocês acham que eu poderia fazer para me vingar? A ruiva concorda, animada em poder acabar com Jungmin, e diz: todos odeiam a Jungmin para valer, e ela mais do que merece se ferrar por tudo que te fez no primário. Juoyun fica feliz e sorri de felicidade por poder controlar com tanta facilidade aquelas duas cabeças de vento. Na manhã seguinte, em sua casa, Jungmin se arruma para a escola e reparem como seu cabelo estava todo embaraçado. Então, ela lembra do sorriso que Juoyun lhe lançou no dia anterior e fica com receio do que ela podia estar tramando. Na escola, quando ia chegando, ela se depara com Juoyun em seu caminho e toma um susto quando seu olhar encontra o dela. Jungmin pede para entrar na sala, quando a ruiva grita o seguinte:
você é cega por acaso? A outra porta ali. Jungmin as encara com um olhar cheio de ódio e rancor, e Juoyun olha para ela ridiculamente e pergunta sarcasticamente, por que você está me encarando com essa cara ridícula? Uma das amigas dela grita de forma provocativa, será que não tem água onde essa garota mora para vir com o cabelo desse jeito todo desgrenhado? A outra, rindo, respondeu, eu nem consigo enxergar os olhos dessa cretina com essa franja cobrindo toda a testa dela. Jungmin escuta, enfurecida, enquanto a menina falava. Ela parece mais uma cadela que precisa de uma tosa. Juoyun sorria docemente, enquanto suas amigas encaravam Jungmin com um olhar provocador. Juoyun termina dizendo, vai logo embora, não queremos que esse teu cheiro cole na nossa pele. Jungmin fica entorpecida com aquelas palavras. Ela se pergunta por que tem de aguentar tudo aquilo calada. Ela lembra de como Juoyun inventou toda a história dela ter a perseguido no primário e em como aquilo tudo era injusto com ela. Ela sai pela porta com pressa e muita raiva, enquanto chora pelo fato de Juoyun ter começado a atingi-la diretamente com suas palavras. Ela agora não estava mais só fazendo boatos ou mandando suas amigas a irritarem. Jungmin não ia poder nem sequer entrar mais na sala de aula sem ser o alvo dela. Jungmin vai embora da sala, desejando que Juoyun morresse. O clima na sala de aula ficou tenso após todos verem Juoyun debochando da novata. Então, ela e suas amigas continuam dizendo, vocês viram a cara que ela fez depois que você falou do cabelo dela? Que fracassada covarde. Eu estava cheia de vontade de puxar ela pelo cabelo. A outra garota sorri e diz, eu queria que você tivesse feito isso para ver a cara dela. Juoyun sorri com uma cara meiga e diz alegre, hoje eu vou pagar o almoço para vocês, meninas, por terem me dado uma força. Minha mãe me deu o cartão dela, então podem comer o que quiserem. As garotas falam como a Juoyun é ótima, à medida que ela lembra do que tinha feito mais cedo quando mexeu no celular de Jungmin e sorri, dizendo em um tom baixo para não ser ouvida, pobre Jungmin, não faz ideia de que eu coloquei seu perfil público e dos comentários que fiz. À noite, no seu quarto, Jungmin olhava impressionada para o teto. Quando conseguiu fechar os olhos, ela se lembrou de como foi o dia com Juoyun e se perguntou, será que o dia de amanhã vai ser igual ao de hoje? Ela abriu os olhos e refletiu consigo mesma, do jeito que estou com raiva dela hoje, estou pronta para me vingar dela de verdade no meu sonho esta noite. Será que eu devo tentar fazer isso? Ela então ouve um som estranho vindo do lado de fora do seu quarto e consegue ver uma sombra que lhe era muito temida e familiar. Ela pensa, meu pai chegou. Ela se levanta insegura e diz, olá, pai. O homem, encoberto pela escuridão da noite, se vira para ela e, então, volta a ignorá-la e sai do quarto. Ela pensa consigo mesma, minha mãe está em casa hoje. Já vai começar a gritaria. Ela conta em ordem decrescente, 5, 4, 3, 2, 1. E então uma voz grossa diz, sua vadia, como pode estar dormindo quando seu homem chega em casa? Nisso, Jungmin se encolhe na sua coberta e se pergunta, por que ele vem para casa se vai ficar bravo e brigar com a mamãe quando chegar? Minha mãe só está com ele por minha causa. Se eu não tivesse nascido, se eu não fosse tão fraca, talvez as coisas fossem diferentes. Ela se lembra do seu dia e se pergunta, será que, se eu fosse um pouco mais forte, teria sido capaz de fazer algo contra aquelas garotas? Ela olha triste para seus pés, então, se senta. Os gritos do quarto ao lado cessam, e então Jungmin fala, estou tão cansada, preciso dormir. Ela fecha os olhos, e quando percebe, está em um lugar estranho, com uma luz branca. Logo, ela percebe onde está e fala, isso é um sonho. Recentemente, tenho me tornado boa em perceber rápido que estou em um sonho. Ela se lembra de seu pai e reflete por um segundo, enquanto deixa suas emoções assumirem o controle. Ela então se vira, e vemos seus olhos vermelhos de ira. Ela transforma aquele cenário branco na sua casa e se imagina na frente da porta do quarto de seus pais. Ela entra sem precisar abrir as portas e vê sua mãe sendo atacada por ele. Você está ignorando seu marido, sua vadia. Quer morrer por acaso? Jungmin, com um tom sério, diz, pare com isso agora mesmo, seu maldito. Ele então se vira para encarar com uma cara séria e cheia de raiva. Ele diz, agora até minha filha pensa que eu sou uma piada. Ele a chama pelo primeiro nome e diz, Choi Jungmin, vem aqui. A menina o encara com um olhar assustado e profundo. O homem começa a andar em direção à garota enquanto reclama. Eu te mandei vir aqui, menina, você é surda além de burra. Ele ergue a mão para ela, mas ela encara de forma impassível e diz, eu vou bater em você e na sua mãe para vocês aprenderem a me respeitar. Mas, quando ele ia atacar, a garota enrosca no seu pescoço e podemos ver Jungmin a olhando com um olhar intimidador. O homem fica sem reação com a força da garota, e Jungmin sorri e pensa, como eu imaginei, no meu sonho, eu tenho a força para poder me defender de quem quiser me fazer mal. Ela continua apertando mais e mais o pescoço, até que ele começa a babar, e ele repete, desapareça das nossas vidas para sempre, seu monstro. Então, num choque de realidade, Jungmin percebe o que estava fazendo e o quão errado aquilo estava. Ela encara suas duas mãos e percebe que estava se tornando igual àquele homem. Então,
Começa a surtar com a ideia de fazer algo assim e se culpa sem parar, sentindo o peso de ferir uma pessoa. Ela abre os olhos de repente e se levanta de sua cama. Ela acalma o coração, que batia sem parar, e se acalma dizendo: certo, eu acho que isso tudo era só um sonho, eu fiquei tão horrorizada que me esqueci disso totalmente. Ela então vê seu pai que se arrumava para mais um dia no trabalho. Ela o encara com seus olhos abertos e felizes por ver que não tinha feito nada de ruim. Seu pai lhe dá um tratamento e gelo e vai embora sem dizer uma palavra. Jungmin sorri e diz: graças a Deus, ele está bem. Jungmin ia correndo para a escola e pensava: eu não posso chegar atrasada no colégio por nada. Se eu chegar atrasada, o professor vai mandar a representante de classe me procurar, e eu não posso deixar a Juoyun fazer isso comigo. Só Deus sabe o quanto ela vai me humilhar na frente de todos se tiver a chance. Jungmin chora enquanto lembra de como a Juoyun zombava dela sempre que podia. Distraída, ela esbarra em alguém. Jungmin se vira para se desculpar e depois vai embora. Ela se apressa pelos corredores e limpa o suor de sua testa ao chegar na sala, faltando segundos para o sinal tocar. Ela se ajeita enquanto se olha no espelho e ouve uma voz vindo do final da sala que a deixa irritada. Essa garota tá toda suada. Será que ela não tomou o banho de novo? As meninas no fundo riem dela, e ela ouve: não posso acreditar que, depois do que houve da última vez, ela ainda não tenha aprendido lição, não entendo essa menina. Jungmin escuta o comentário sarcástico das garotas enquanto pensa consigo: eu só não vim correndo para não perder a hora. Ela saca o celular e começa a digitar de frustração, xingando as garotas que a menosprezavam. Ela escreve alguns comentários sobre como estava irritada e queria dar um soco nelas, e então, desaba na sua cadeira. Não acredito que eu tenho que descontar o estresse escrevendo esse tipo de coisa. Esse jeito passivo de extravasar é o meu jeito mesmo. Tenho pena de mim mesma. Na porta da sala, Juoyun chama por ela. Jungmin vira a cabeça, já prevendo o que iria acontecer. É então que a menina de cabelos brancos estica o braço e pergunta, com um sorriso debochado: essa conta é sua, não é? A menina fica em pé na frente da sala inteira, enquanto Jungmin olha sem entender o que está vendo. Ela fica com um olhar confuso e começa a se assustar, perguntando: como minha conta está no celular da Juoyun? Ela vê as mensagens feitas em sua conta e depois fica com uma cara sem jeito, pensando: eu tenho certeza de que privei a minha conta, então só eu deveria poder ver isso. Juoyun fala o seguinte: o nome que aparece nesses comentários é igual ao seu. Jungmin soa frio, tentando negar de algum jeito aquilo que estava diante dos olhos dela. Ela se defende, dizendo que aquilo era um engano e que aquela conta não poderia ser dela, mas Juoyun a interrompe e fala: o endereço e e-mail dessa conta tem o seu nome e o seu sobrenome. Jungmin começa a suar de pavor, e Juoyun completa, com um sorriso debochado: quem mais além de você iria escrever esse tipo de coisa sobre a nossa turma, além de você? As meninas da sala olham todas atentas, com olhares de condenação, enquanto Juoyun fala: olha só, você acabou de fazer um comentário dizendo: suas burras, eu só não tive tempo de secar o cabelo e me ajeitar de manhã. As pessoas dessa sala não têm nada para fazer além de cuidar da vida dos outros. Após ela terminar de ler, Jungmin fica sem ar, processando toda a situação. Como a vida de alguém podia dar tão errado daquele jeito, sendo humilhada e feita de chacota na frente de todo mundo? Algumas meninas normais na sala perguntam: esses comentários todos que você fez eram sobre a gente? Jungmin olha para o chão, sem conseguir manter contato visual com ninguém, e começa a tremer desesperadamente. Ela gagueja, dizendo para Juoyun: não fui eu quem publicou isso tudo, eu juro. Ela olha com um olhar vazio e desesperado, afirmando que não foi ela quem disse tudo aquilo. Juoyun, com um sorriso de vitória, diz: então prove logo, seu celular não está aí em cima da mesa. Me mostre que não foi você quem escreveu tudo isso. Jungmin trava, de boca aberta, sem saber o que fazer. Logo depois, as duas ficam uma de frente para a outra, com os olhares de todos fixados nelas. Juoyun é rápida e pega o celular da menina no ato. Jungmin se levanta desesperada, enquanto Juoyun lê as mensagens da garota. Ela fala com um olhar zombateiro: você ainda quer fingir que não é você? Ela joga o celular sobre a mesa, dizendo: a conta que está no seu celular é a mesma que estava fazendo comentário sobre mim naquela rede social. Jungmin engole suas lágrimas, e uma enxurrada de críticas cai sobre ela, com meninas falando: o que tem de errado com a Jungmin? Qual o problema dela? Não é à toa que ela não tem nenhum amigo. Ela abre a boca, tentando de algum modo se defender, mas de repente, um som deixa todos na sala de boca aberta, e todos olham para Jungmin, que naquele momento tinha uma marca vermelha na sua bochecha. Então, ela encara outra garota de volta, sem acreditar em tudo aquilo que estava acontecendo. Juoyun aparece com a mão estendida, e essa cena faz referência ao começo da história. Juoyun diz: ainda vai insistir em dizer que não foi você? Jungmin estremece, com uma mistura de raiva, medo e vergonha. Ela olha para Juoyun, em pé à sua frente, e se pergunta, enquanto cobre o rosto:
Eu fiz alguma coisa ruim o suficiente para receber esse tipo de tratamento de alguém? Jungmin então se recorda de todas as vezes que foi humilhada, como quando ela passou por Ju-Eun e suas amigas colocaram um apelido nela. Em outra vez, quando ela ia se sentar, algumas garotas da sala se perguntavam por que ela tinha um olhar tão fundo e obscuro. Ela se lembra de como se sentia sozinha e perdida no escuro, e como ninguém tentava se aproximar dela, por mais pouco que fosse. Ela começa a chorar e morde o lábio, se perguntando: por que estão fazendo isso comigo? O que eu fiz de errado? Mais tarde, Jungmin desce as escadas e chega até a sala dos professores. Ela encara a porta por um momento e então junta a coragem necessária para abrir a porta. Ela se dirige ao professor e fala: eu não estou me sentindo bem, posso ir para casa mais cedo? O professor fica sem entender o que a garota falou e então percebe o rosto dela machucado. Mas o professor que Jungmin encontrou na sala era justamente o professor que ela tinha irritado quando passou a aula inteira dormindo. Ele se vira e fala: você acabou de chegar à escola, volte já para a próxima aula. Ele se enfurece e diz: não estou muito feliz com você desde que dormiu durante a minha aula. Se as coisas fossem como antigamente, eu te ensinaria um pouco de juízo à força. Jungmin interrompe e grita: por favor, só me deixe sozinha, eu preciso ficar sozinha. O professor fica assustado, vendo uma aluna tão quieta se exaltar daquela forma. Jungmin chora, com o olhar já cansado e acabado em seu rosto. No sonho, ela vê Ju-Eun de joelhos à sua frente e então ela surge, falando: estou aqui de novo. Fiquei me perguntando por quê, depois de todo esse tempo, não consegui ficar ressentida com você. Ela fica diante de Ju-Eun e fala: é estranho, não é? Eu sou a vítima aqui. Eu não sei se é certo fazer isso com você, mesmo nesse espaço. Ela segura a garota pelo cabelo com violência e diz: mas isso é um sonho. Que consequências pode ter? Jungmin começa a ter uma feição psicopata, como se tivesse perdido o medo de tudo. Ju-Eun a encara com medo, enquanto é levantada pelo cabelo. Jungmin diz: nesse lugar, eu sou a lei. Eu decido o que é bom ou não, e aqui eu vou fazer o que eu quiser com você. Por outro lado, na realidade, as colegas de Jungmin falam dela. Você viu? Ela está dormindo de novo. A outra concorda, dizendo: ela acabou de ser repreendida por dormir na aula. Será que ela é retardada? Pelas costas de Jungmin, a de cabelo curto diz: fala mais baixo, talvez ela não esteja dormindo e te ouça. Nisso, a outra responde em voz alta para ser ouvida: foda-se, espero que ela ouça a gente. Ei, Jungmin, se você continuar dormindo nas aulas, não vai entrar na faculdade, nem vai arranjar um emprego e vai acabar tendo que pedir esmola nas ruas. As duas saem, dando gargalhadas bem altas, e então vemos Jungmin, que estava deitada sobre a carteira, debruçada, começar a se erguer devagar e lentamente. Ela pensa consigo mesma: minhas colegas de classe estão começando a me provocar de forma mais cruel a cada dia. Ela olha para frente e pensa: eu quero acabar com a raça dessas perdedoras. Depois do que a Ju-Eun fez naquele dia, me dando um tapa na frente de todos na classe, de pouco em pouco, cada um dos folgados da sala começou a me humilhar de forma mais cruel a cada dia. O fato de eu não ter tido coragem para ferir ninguém, nem mesmo no sonho, me corrói por dentro. Eu só consigo xingar ou, no máximo, revidar da mesma forma que me feriram. Nisso, vemos o quadro de Jungmin falando no ouvido de Ju-Eun, que faz referência ao começo da obra. Nós vemos ela com ar sanguinário refletindo: esse jeito bonzinho de me vingar nos sonhos foi bom pra caralho nas primeiras vezes, mas agora minha sede por vingança aumentou, e eu preciso fazer mais do que só falar o que sinto e puxar o cabelo. Tem um monstro dentro de mim querendo se libertar, e eu tenho medo de que eu não pare de buscar por mais e mais vingança se eu deixar ele se libertar. Ela se lembra de como foi quando atacou seu pai, e de como se sentiu arrepiada, mas feliz. Logo em seguida, ela se sentiu culpada, porém, refletia: eu me senti culpada por ter atacado ele, ou por ter me sentido feliz enquanto fazia isso. Ela conclui que terá de tentar outra vez para descobrir. Ela abre os olhos e vê Ju-Eun em sua frente. Ela estende a mão com a tesoura e pensa: isso é só um sonho. Se tiver alguma coisa que quero fazer, vou fazer. Ela então cruza a linha e eu vou censurar um pouquinho daqui em diante. Ela se recorda de como chorou por ser provocada na frente de todos e teve que enxugar suas lágrimas. Ela lembra de como a Ju-Eun é feliz no mundo real, e ela não. E reflete: nada vai mudar na realidade com o que vou fazer agora. Nós vemos o sangue vermelho como vinho, e Jungmin, com um olhar de arrependimento e tristeza, contemplando aquela cena. Ju-Eun fica caída, enquanto Jungmin só observa. Ela olha desesperada, enquanto sofria. Em outro quadro, vemos Jungmin assistindo a cena sem conseguir pensar nem sentir nada. Ela olha para baixo, como se estivesse perdida em sua própria cabeça, e fala: é por isso que você deveria me respeitar. Agora, para nossa surpresa, alguém assiste tudo aquilo, alguém nunca visto antes. Ele assiste a cena e exclama, com um sorriso: que garota interessante.
No outro dia, ela se arrumava em frente ao espelho antes de ir para a escola. Ela esboça um leve sorriso enquanto ajeita seu cabelo e pensa: eu me sinto um pouco mais leve por ter descarregado tudo isso que eu sinto. Ela vê outros jovens fazendo o caminho da escola e sorri para si mesma, refletindo: eu não me sinto tão mal como de costume. Acho que estou me acostumando com sonhos lúcidos. Meus olhos nem estão mais sombrios como antes. Ela vai caminhando sozinha até que chega na escola e se depara com a Ruivinha à frente da porta. Ela olha surpresa para o fundo da sala e nota que Juoyun não tinha vindo naquele dia. Uma das garotas fala: ela não atende às minhas ligações nem recebeu nenhuma das minhas mensagens. Jungmin pensa: será que ela não veio hoje? Espero que isso aconteça amanhã também. Ela se senta enquanto o professor chega na sala e pensa consigo mesma: tomara que ela não apareça de novo. O professor, com um tom de voz sério e amargado, fala: tenho algo a dizer a você. Os pais da Juoyun entraram em contato com a escola essa manhã. E as palavras que vieram em seguida desequilibraram Jungmin. Ela está no hospital. Uma das amigas da garota exclama, em preocupação: ela está doente? É algo grave. O professor, sem jeito, fala: de acordo com a mãe dela, a Juoyun perdeu a consciência e começou a sangrar no meio da noite. Jungmin aparece com um olhar de incredulidade em seu rosto. Ela ajeita sua postura na cadeira, sem acreditar naquilo. As garotas da sala começam a cochichar, sem entender como podia ela ter se machucado ao ponto de sangrar enquanto dormia. E Jungmin se recorda de como foi seu sonho de noite. Ela olha para baixo e pensa: não tem como, isso é impossível. Não tem como eu ser a responsável por isso. Ela olha para o lado enquanto soa frio. Ao mesmo tempo em que isso é impossível, é coincidência demais para não ter nada a ver comigo. Em seus pensamentos, ela reflete: e se eu puder controlar a Juoyun enquanto sonho? E como é comum para as pessoas acreditarem em algo milagroso quando estão desesperadas, Jungmin se convence naquele momento de que, de algum modo, ela fora abençoada com poderes que a faziam especial. Ela sorri com um olhar delirante, mas então ela volta seu olhar para a realidade ao seu redor e vê pessoas iguais a ela conversando. Seu sorriso cessa e ela logo acorda para a realidade, sorrindo de vergonha, pensando: que tipo de baboseira é essa que eu acabei de pensar? É lógico que eu não tenho nada de especial. Porque em meio a tantas pessoas nesse mundo, eu seria escolhida? Algum tempo depois, na sala de aula, as amigas de Juoyun se colam nela, abraçando-a e falando quão felizes estão por terem ela de volta. Jungmin apenas escutava tudo sentada em sua cadeira. À medida que as meninas demonstravam preocupação, Jungmin ficava brava ao ouvi-las falar o quão não gostavam de ver ninguém sofrendo e o quão se sentiram mal em saber que ela estava se sentindo mal. A cena corta para a Ruiva falando enquanto Juoyun a ouvia, e Jungmin pensa: eu odeio pessoas que são seletivas na hora de sentir compaixão com o próximo. Pessoas como essa acham filhotes de gatinhos fofos na pet shop, mas chutariam vira-lata na rua se ele tentasse brincar com elas. Jungmin escutava tudo com indiferença, até que uma das amigas de Juoyun perguntou para ela: como foi que você se machucou? Nisso, Jungmin virou seu olhar para ouvir a resposta de Juoyun, que disse o seguinte enquanto estava cercada por suas duas amigas: na verdade, eu tive um sonho. Uma das amigas pergunta: que tipo de sonho? E essa responde, sem saber direito: eu sonhei que alguém me perseguia e me atacava com uma faca. A dor que senti foi tão real que desmaiei. Quando acordei, tinha sangue saindo da minha barriga. Uma das amigas pergunta se ela se lembrava de quem a esfaqueou. Na cena seguinte, Juoyun aparece com a mão no rosto, aflita. Ela fala: o sonho foi alguns dias atrás, então eu não me lembro de muito bem, mas era um homem de cabelos brancos. Na cena seguinte, Jungmin aparece com uma cara perdida, se perguntando como aquilo podia ser possível. Uma das amigas de Juoyun vira a cabeça e percebe Jungmin escutando a conversa. A garota tenta se virar rápido, mas ela escuta uma das garotas gritar: ei, você aí. Então, elas surgem na frente da garota com um olhar intimidador e falam: você gosta de ouvir a conversa dos outros, sua perdedora? Jungmin fica com uma cara aflita e assustada enquanto escuta. Alguém se machucou e você acha isso engraçado, não é? Você é uma esquisita. A menina ruiva dá um passo à frente, se inclina e grita: porque ainda está sentada? Se levanta logo. Ela parece com um olhar cheio de ódio e ruge, dizendo: olhar para sua cara faz eu querer te destroçar com minhas mãos. Jungmin fita a garota com um sentimento de medo e raiva quando Juoyun fala, com um sorriso: não perca seu tempo com alguém como ela. Ela conduz suas amigas e continua dizendo: você gostou que eu não estava vindo para a escola por esses dias, não é, Jungmin? Ela se vira para dar um olhar provocador e fala: a razão pela qual as pessoas te tratam desse jeito é porque você é bizarra. Isso deve ser karma por tudo que você já fez. Ela sai da sala, deixando Jungmin para trás. As amigas dela dizem: você teve sorte da Juoyun ter te impedido. A ruiva responde: foda-se, eu não suporto ver a cara daquela garota. A outra responde: você teria se encrencado se resolvesse isso na sala de aula desse jeito. A Juoyun é uma santa por te salvar de levar uma suspensão. Jungmin fica ouvindo elas falarem, com uma cara incrédula, enquanto as meninas se afastavam.
A cena corta e, em seu canto, ela aparece gritando: "Você odeia ver o meu rosto tanto assim?" Ela aparece puxando a menina ruiva, que havia implicado com ela, e fala: "Vocês todas me odeiam só por eu respirar." Seu olhar fica louco e ela fala: "Então o que você acha que eu sinto quando olho para sua cara?" Ela puxa a garota para mais perto de si com mais força e grita com ela, enquanto a garota tremia diante dela: "Me responda, sua desgraçada." Ela convoca uma lâmina e diz: "Por que não terminamos isso igual foi com a Juoyun? Se outra coincidência acontecer na vida real, melhor para mim." Uma voz que ela não tinha ouvido antes vem de trás dela, perguntando: "Quer que eu faça isso se tornar real também?" Ela se vira muito rapidamente para ver quem disse aquilo, e em sua frente estava o garoto de cabelos brancos, que tinha assistido na noite anterior sem que ela soubesse. Ela fita o homem com um olhar confuso e se pergunta o que era aquilo. De joelhos no chão, ela pensa: "Eu nunca criei esse homem em um sonho meu antes." Ele começa a se aproximar, sorrindo com um olhar ardente. Ela começa a se desesperar e começa a se perguntar por que não é capaz de controlar aquele homem que estava em seu sonho. Ele se aproxima para segurar a mão dela e sorri de uma forma atrevida, dizendo: "Está irritada porque seu sonho não está saindo do modo que imaginou, certo?" Ela o olha e fala: "Não adianta tentar me controlar, eu não sou uma criação da sua cabeça." Ela olha para o homem misterioso e ele fala: "Vou direto ao assunto com você, Jungmin." Ele se agacha perto dela e fala: "Eu gosto muito de você." E, erguendo a cabeça, ele fala que é capaz de fazer todos que a aborreceram desaparecerem. Jungmin escuta de boca aberta, sem acreditar naquilo tudo, e pergunta: "Você quer dizer que pode arranjar um jeito naquelas desgraçadas por mim?" O homem bonito sorri, concordando e dizendo que sim. Jungmin fica sentada por alguns segundos, analisando aquilo tudo, sem expressão. Ela abaixa a cabeça, olhando para seu colo, e, de repente, seu olhar esperançoso se fecha, como se ela já tivesse se machucado muitas vezes no passado para confiar tão rapidamente em alguém assim. Ela, enquanto o homem a encara: "Quem é você e por que eu deveria acreditar no que você diz?" Ela bota a mão sobre o coração e fala: "Esse é meu sonho e eu não te chamei aqui." Ele sorri dizendo: "Me baseando nas suas ações e nos sonhos até agora, achei que você seria mais simples e violenta." Jungmin fechou o punho em raiva e ele continuou falando: "Por mais incrível que isso seja para mim, você está calma e desconfiando das minhas intenções." Ela se levanta, pegando pelos ombros, e grita: "Você viu tudo que eu fiz nos meus sonhos esse tempo todo?" Ela fica espantada e, pela primeira vez, o sorriso sai de seu semblante. Jungmin continua e diz: "Você viu aquilo que eu fiz?" Ela parece assustada e fala: "Desde quando você está me espionando sem eu saber?" Ela retoma confiança e fala, rindo: "Você acha que eu vou contar sobre tudo aquilo para alguém?" Ela o fita com desconfiança. "Quem iria acreditar em mim se eu contasse sobre algo que eu vi em um sonho?" Ele tira a mão que a agarrava e completa: "E como eu dizia antes, eu vim até aqui para te ajudar, Jungmin." Ela fecha o olhar, falando: "Primeiro eu quero saber a sua identidade e como você entrou dentro do meu sonho. Eu tenho certeza de que você não é um monstro nem nada do tipo." Ele concorda e fala: "Você está certa, não sou uma entidade poderosa nem nada do tipo." Ele resmunga e fala para que só ele pudesse ouvir: "Então quer dizer que ela não consegue reconhecer meu rosto?" Ela pergunta o que ele disse e ele desconversa, dizendo que não foi nada. Ele pensa por um segundo sobre como vai explicar para ela. Fica em pé diante dela e fala: "Você já deve ter visto histórias na internet sobre sonhos lúcidos e lendas urbanas." Ela levanta a mão e segue na explicação, dizendo: "Você já deve ter ouvido sobre a história conhecida como Esse Homem." Ela exclama dizendo que já ouviu sobre essa história. Ela se lembra de como já ouviu sobre isso em fóruns online, em que as pessoas relatavam que tiveram um sonho onde um homem misterioso aparecia, e esse homem não parecia fazer parte do sonho. Esse homem não podia ser controlado, e era um tipo de invasor de sonhos. Ela olha para o homem misterioso diante dela e se pergunta se aquilo realmente poderia ser verdade. Ele termina de explicar sobre a estranha história do homem misterioso e fala que Jungmin podia pensar nele como sendo esse homem misterioso. Ela olha para ele com desconfiança e dúvida, e reflete: ele parece bem diferente das imagens na internet. Ele fala: "Bem, agora que eu me apresentei e respondi às suas perguntas." Ele dá um passo para mais perto e fala: "O que você acha de trabalhar em nome da justiça comigo? Se quiser dar um sumiço naquelas meninas de vez e para sempre, posso pensar no caso." Ela começa a desconfiar daquilo tudo. Será que isso é mesmo verdade? E se for, o que ele ganha me ajudando? Então, ela se lembra de Juoyun na sala de aula, falando como teve um sonho estranho e que sentia como se tivesse sido atacada por uma faca até acordar com dor. Então, ela se lembra da descrição de Juoyun sobre a pessoa que a atacou. Era um homem de cabelo branco. Ela treme de medo diante dele, assustada com toda aquela situação bizarra. O homem pergunta: "Por que você está aí, me encarando sem dizer nada?" Ele ri, dizendo enquanto a menina foge:
Minha beleza costuma deixar as pessoas sem palavras. Isso é uma reação natural. Ele se vira e grita para ela. Ei, aonde você está indo? Volte aqui, a gente não terminou de conversar. Jungmin continua correndo enquanto pensa. Tudo sobre esse cara é assustador. Ele deve ser aquele cara sinistro de cabelo branco que a Juoyun falou. Se o que ele falou for verdade, eu gostaria de pedir para ele fazer aquelas garotas pagarem por tudo que me fizeram, mas não posso confiar nele. No passado, eu já confiei na Juoyun e veja como terminou. E agora, como eu poderia confiar em um cara que eu nem conheço? Se ele for o cara que Juoyun estava falando, eu não devo confiar nele. Ela se afasta correndo. Então vemos o homem, sem reação nenhuma, apenas observando. Ele balbucia com um sorriso irritado no rosto. Que medrosa você é! No outro dia, na sala de aula, a ruiva humilhava Jungmin, colocando apelidos na garota, enquanto a outra menina ria dizendo que logo ele ia fazer a outra chorar. Jungmin não esboça nenhuma reação e a outra menina continua falando que ela merecia por ser uma valentona que fazia da vida da amiga delas um inferno. A ruiva ri, dizendo: O que foi? Está me ignorando agora, sua burra sonsa? A outra deu uma gargalhada, falando: Até alguns dias atrás, ela tremia quando você vinha falar com ela, mas acho que agora ela já se acostumou a ser xingada todos os dias. Ela passa a mão na cabeça da outra garota, como se ela fosse um cachorro, e fala: Boa menina, já aprendeu a ficar quieta e não responder. No quadro seguinte, a amiga dela aparece falando: Que nojo, como você pode colocar a mão nessa praga? Isso é pior do que colocar a mão em uma bosta. A outra responde, rindo: Quer que eu passe a mão que eu encostei nela na sua cabeça? A outra sai correndo da amiga, dizendo: Fique com essa mão imunda longe de mim. Na porta da sala, Juoyun estudava a cena e concluía: Ela não reage mais às provocações. Esse é o fundo do poço que alguém pode chegar. Uma menina aparece e diz: Juoyun, o professor quer ver você na sala dele, já que você é a representante da sala. Ela dá um sorriso amarelo e diz: Obrigado, Eiju, e sai com uma expressão vazia. A garota de cabelo verde falava: Nossa, como a Juoyun é legal. Ela aprendeu o nome de todos da sala e já sabe tudo sobre todas as matérias que vão cair esse semestre. A garota de óculos pensa consigo mesma: Por que é tão impressionante ela saber o nome das pessoas? Eu também sei o nome de todos na sala, mas é melhor eu não dizer nada para não virar um alvo da Juoyun também. No fim do dia, Jungmin ia para casa ao pôr do sol, com a sua sombra de uma árvore na cara. Ela se sente aliviada por finalmente poder ir para casa, mas sente que sua casa não é um lugar agradável. Ela continua refletindo e conclui: Eu não fico quieta na frente daquelas garotas agora porque estou acostumada. Eu só não tenho coragem para ficar com raiva na frente delas. Diferente do meu eu no sonho, na vida real eu sou tímida e covarde. Não passo de um pedaço de lixo que ninguém reconhece, então eu prefiro não reagir assim. Elas ficam entediadas e me deixam em paz mais rápido. Ela começou a chorar, com seu rosto baixo e andando devagar, quando viu algo cair na frente de seus pés. Ela pega do chão aquilo que o homem na frente dela tinha deixado cair e nota que é uma figurinha. Ela pensa consigo mesma: Seria estranho se eu parasse ele só porque ele deixou cair uma figurinha? Ele pode me achar uma estranha por eu parar ele só para devolver algo assim. Então, ela se surpreende ao ver que, na sua frente, o jovem rapaz estava desesperado, buscando pela figurinha enquanto falava com a pessoa com quem conversava pelo fone de ouvido. Ele diz: Minha figurinha sumiu. Nisso, a voz responde: Talvez esse seja um sinal de Deus dizendo para parar de ser obcecado por desenho animado dos anos 80. Ele responde dizendo: Vou desligar para refazer meus passos e ver se encontro a figurinha. Então Jungmin aparece tímida, falando: Você está procurando por isso? O jovem se vira, tirando o fone de ouvido, e, ao ver seu personagem favorito nas mãos da garota, agradece. Jungmin fica em silêncio por apenas um segundo, admirando a beleza do rapaz à sua frente, até que ele pergunta: Qual é o seu nome? Nisso, nossa heroína cora de vergonha e fala: Jungmin, meu nome é Jungmin. Eles continuam conversando, e o rapaz pergunta qual a idade dela. Jungmin responde que tem 17 anos, e ele diz: Nós dois temos a mesma idade, então deve ser por isso que consigo falar de forma tão casual com você. Você é daquela escola só para meninas que fica ao lado da minha? Jungmin fica feliz e responde animada que sim, e pensa: Isso foi tão de repente, tudo que eu fiz foi pegar uma figurinha e agora estou conversando com alguém da minha idade de uma forma tão divertida. Ele fala: Ei, acho que já te vi antes em algum lugar. Ele abre um sorriso alegre e fala confiante, se lembrando daquele dia que vimos anteriormente. Ele conta do dia em que conheceu Jungmin com alegria, e ela pensa: Nossa, como ele pode se lembrar de tantos detalhes sobre mim e sobre algo tão irrelevante que aconteceu naquele dia. Ele se apresenta e fala, deixando Jungmin corada: Meu nome é Jae-yol. Eu posso dizer oi se eu esbarrar com você de novo.
Ela sorri e diz que sim. Ele concorda, falando: ótimo, então eu me esbarro com você de novo por aí, Jungmin. Ele se despede da garota com um sorriso, e a menina começa a refletir sobre como o dia dela foi horrível, ao ponto de querer chorar na rua, e agora ela estava na frente de uma pessoa que tinha a idade dela. Aquilo tinha sido tão bom, falar com alguém sem medo ou vergonha, apenas rindo, sem ninguém te provocar nem te julgar. Ele acena para ela e os dois se despedem. Jungmin fica parada, após se despedir do garoto, tentando se lembrar qual foi a última vez que algo bom tinha acontecido com ela. Um sorriso aparece no seu rosto pela primeira vez em muito tempo.